luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos, capítulo 13, a partir do verso 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Barnabé e Paulo, ou Paulo e Barnabé, cumpriram a missão de levar as ofertas levantadas em Antioquia para as igrejas da Judéia. Isso nós vimos no capítulo 11. De volta a Antioquia, eles são enviados para uma outra missão, agora enviados pelo Espírito Santo para pregarem a sua palavra. No capítulo 13 e 14, nós temos a narração da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. João Marcos está junto com eles, mais um ajudante ou auxiliar na obra de Deus. Como toda pregação do Evangelho, nesse momento, os missionários enfrentam dificuldades e oposição à palavra de Deus, mas seguem firmemente cumprindo a sua missão. Não permita que as lutas, que as dificuldades impeçam você de continuar cumprindo a sua missão. Isso mostra que nós não podemos desistir nos primeiros obstáculos que surgem no caminho. As dificuldades de seguir Jesus, elas são suprimidas pelo poder de Deus, e Deus sempre age quando enfrentamos as dificuldades que são promovidas por causa da pregação do Evangelho. Se pregarmos, teremos dificuldades, mas Deus sempre estará conosco. Existem pessoas que vão tentar impedir o andamento da obra de Deus, mas também existem dificuldades, obstáculos que nós mesmos colocamos e que nos impedem de nos aproximar ainda mais de Deus e vê-lo agindo
em sua obra, pois quando pregamos a sua palavra, Deus age. Nossa vantagem de seguir Jesus é que a mesma palavra que tinha poder e deixavam as pessoas maravilhadas, impressionadas quando ouviam e que foi pregada por Paulo, essa palavra foi registrada e é a mesma que temos hoje em nossas mãos. A atitude do procônsul me faz lembrar os ensinamentos de Jesus, onde o povo ficava maravilhado com o seu ensino e criam na sua palavra. Quando Paulo e Barnabé pregam ao procônsul, ele fica impressionado, maravilhado com o ensino do Senhor e não com o ensino dos que foram enviados, Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que esse homem era inteligente, culto, e ele era tanto na área secular como também na área espiritual. Inteligente na área espiritual é aquele que, como ele, deseja conhecer a vontade de Deus. Muitos homens são cultos, muitos homens são inteligentes, mas não usam a inteligência espiritual, buscando a vontade de Deus. Quando as pessoas percebem que você é religioso, elas vão querer arrastar você para o lado delas, como fez esse falso profeta Elimas, arrastando o procônsul para o seu lado. Mas uma pessoa inteligente, quando ouve a verdade, caminha em direção à verdade, para seguir somente Jesus e ninguém mais. As pessoas vão querer nos afastar da fé, como esse Elimas, quando percebem que estamos buscando a Deus. Muitas vozes tinirão os nossos ouvidos dizendo: não vale a pena, é perda de tempo. Olha, você está sofrendo. Se Deus realmente existisse, você não estaria sofrendo desse jeito. Olha para o seu vizinho, ele é feliz e ele nem vai na igreja. E você, o que ganhou até agora com isso? Não permita que as pessoas ponham dúvidas em sua mente. Não permita que as pessoas ponham em dúvidas o poder de Deus em sua vida. Nós temos toda a verdade em nossas mãos. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, de 1 a 3. Isso não faz você ficar maravilhado, impressionado com a palavra de Deus? Deus quer cada um de nós do seu lado, mas é importante prestarmos atenção na sua palavra. Satanás sempre fará a parte dele, que é enganar, porque ele é cheio de todo o engano. Desviar, porque ele é cheio de toda malícia. Criar inimizade, porque ele é inimigo de toda justiça. Ele não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor. Até quando vamos ficar sem entender que ele quer a nossa destruição? Meus amados, diante da palavra de Deus, ele é um derrotado e nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus.
Romanos 8, do 26 em diante, nós podemos confirmar essa palavra. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso não deixa você maravilhado? Isso só é possível, só foi possível, porque esse homem, Sérgio Paulo, valorizou a palavra de Deus, que é poderosa para salvar as nossas almas. Então, meus amados irmãos e ouvintes, desejem ouvir a palavra de Deus. Separe tempo para ouvir a palavra de Deus. Contemple a palavra de Deus, pois é através dela que nós encontramos a salvação das nossas almas. E isso deve nos deixar maravilhados com o ensino do Senhor. Deus deu a inteligência para o homem fazer grandes feitos, mas o homem se mostra realmente inteligente quando concentra todos os seus pensamentos, vida e inteligência naquele que é o seu Criador. A palavra de Deus está em minhas mãos, está em suas mãos, mas eu não sou e nem você o dono dela. Deus tem a posse da sua palavra, porque essa palavra se origina nele mesmo. E nossa função é pregar somente a palavra de Deus. Por isso, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, devemos ficar admirados, maravilhados, impressionados com os ensinamentos do Senhor e não do pregador. Que Deus te abençoe.